Sou Alenilson Ribeiro, sou professor de História, né? E vim aqui para a gente amazoniar, contando essas histórias da Amazônia, mas principalmente aqui dessa pérola do Tapajós, que é a nossa Santarém. O Bora Amazoniar está aqui em Santarém e a gente veio conversar com o professor Alenilson, que é professor de História, né, professor? Ele vai contar um pouco para a gente aqui sobre Santarém, as curiosidades de Santarém e um pouquinho da história dessa cidade linda e maravilhosa. Você pode se apresentar para a gente? Fique à vontade, professor. Meus queridos, que bom recebê-los aqui nessa pérola do Tapajós, que é assim como é conhecido Santarém. Nós estamos aqui num prédio que é o terceiro prédio mais antigo de Santarém, bem em frente ao encontro das águas, ao encontro do Amazonas e Tapajós. E aqui nós temos uma tradição, uma lenda santarena que diz o seguinte: quando Deus criou, né, o mundo, foi criando os animais, fazendo o momento da criação, no sétimo dia, o que ele fez? Ele descansou. E aí, quando ele descansou, ele resolveu passear para aqueles lugares que ele tinha feito. E aí ele viu uma ponta de areia linda, e aí ele viu assim, ele disse: não, aqui, que coisa linda. Ele resolveu abrir as águas, colocar sua harpa e fechou, e nessa hora uma ficou barrenta, uma ficou um azul anil, e aí surgiu o Amazonas e Tapajós, e ele disse assim: olha, quem vir para Santarém vai ser um artista. Então, Santarém é a cidade dos artistas, da poesia, da música, da dança, né? E é com muita alegria que a gente recebe o amazoniar, porque é isso, a gente é a Amazônia, os nossos rostos são amazônicos, né? E a gente tem que divulgar mesmo no mundo as nossas falas, os nossos rostos e as nossas histórias. Com certeza. O Bora Amazoniar é um projeto independente. Se você quiser apoiar nossa jornada pela Amazônia, aponte a câmera para o QR Code na tela e contribua com qualquer valor. Sua ajuda nos leva mais longe. Professor, conte pra gente ano de fundação da cidade, quando se tornou cidade, virou município. Então pode contar pra gente desde o início um pouquinho pra gente, um resumo de Santarém. Olha, Santarém ela é considerada por alguns arqueólogos como a cidade mais antiga do Brasil. Mas não é a cidade em si, é a ocupação aqui em Santarém, né? Segundo os estudos, tem mais de 1000 anos de ocupação nesta área aqui, né? Que é essa ocupação dessa região. Os primeiros habitantes, a gente teve um povo que dominou a argila, dominou esse processo desse conhecimento. Então a cerâmica tapajônica é muito importante, é uma das mais antigas da região amazônica, assim como a cerâmica tapajoara. E esses primeiros habitantes, eles tinham esse conhecimento, né? Esse domínio. Aí depois a gente vai também verificar, porque assim, o domínio da cerâmica não é só pensar a cerâmica, mas é um manuseio. Então todo esse processo, e nós temos essa área aqui é uma área que a gente chama que é uma área arqueológica ainda, né? Que é o grande centro aldeia. A ocupação então começa nesse momento, mais ou menos uns 1000 anos atrás, e depois, né, a gente vai ter lá os Tapajós surgindo, que era um dos povos guerreiros aqui dessa região. Acredita-se que os Tapajós dominaram o primeiro povo original, e a partir daí a gente também teve a chegada dos portugueses, né? O fundador da cidade de Santarém é um padre de Luxemburgo, o Felipe Bettendorf. O Felipe Bettendorf, ele vai para Santarém para criar aquilo que a gente vai chamar de missão dos Tapajós, né? E ele acaba chegando aqui por ordem do padre Antônio Vieira, que veio aqui nessa região e que também viu a necessidade. E aí quando ele chega aqui, e aqui já tinha umas pessoas, ele vai chegar em 22 de junho de 1661, e aí ele vai criar aquilo que a gente vai chamar de missão dos Tapajós, né? O que é interessante a gente ver do padre Bettendorf é que ele também era pintor. Sim. Então ele vai criar, né, o prédio, e ele vai desenhar na parede do prédio a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que vai ser essa imagem que é a padroeira da cidade, né? A gente tem aqui o Círio de Nossa Senhora da Conceição, que ocorre todo 8 de dezembro, mais de 200 mil pessoas indo às ruas. Então tu tem uma população de Santarém estimada agora, no último censo de 315 mil pessoas, e tu tem no Círio
mais ou menos mais de 200 mil pessoas, uma boa parte são pessoas que vêm de fora, né? Porque Santarém é uma ponta de lança, né? Você tem Belém, você tem Manaus, e entre Belém e Manaus você tem Santarém. Então, muitas coisas vão acontecendo, por exemplo, antes de chegar, de sair de Belém, antes de chegar em Manaus, tinha que passar por Santarém. Então, isso aqui é uma ponta de lança. Então, várias áreas. A gente tem aqui o Tapajós, que vai dar lá no Mato Grosso. Né? Ele primeiro no Mato Grosso. Isso, é o alto, que a gente está no baixo do Tapajós, mas tem o médio Tapajós e o alto Tapajós, que é a área das cachoeiras. Então, Santarém, geograficamente, ela é muito importante nesse sentido, né? A área de lugar assim, de encontros mesmo de vários povos, e passando por essas duas cidades importantes, que é Belém e Manaus. Com o passar do tempo, Santarém, naquela época, ela era chamada da aldeia dos Tapajós, né? E por aqui passou Orellana, né? A viagem de Orellana. 100 anos depois passou Pedro Teixeira. Acredita-se que, pelos estudos, que ele aportou bem aqui próximo, a gente está nesse prédio, mais ou menos próximo daqui, pelos cálculos que se fazem, né? Nesse momento, a gente tem uma Santarém, então, muito ainda indígena, mas já com a ocupação portuguesa também se fazendo e tudo mais, né? Acho que assim, Santarém é uma cidade que vai receber esse nome porque o governador da época, que era o Mendonça Furtado, que é irmão lá do Marquês de Pombal, ele vai dar denominações de nomes de cidades portugueses para o pessoal aqui da região. Então você vai ter Santarém, você vai ter Monte Alegre, você vai ter Óbidos. Então, são vários. Referência a Portugal da Europa, né? Nomes, isso. Santarém é o nome de uma cidade europeia. Faro é o nome de uma cidade europeia. Óbidos é o nome de uma cidade europeia. Monte Alegre, Alenquer, tudo com nome. Porque antes era o nome das aldeias. Sim. Né? Aqui provavelmente aqui era a ilha Tapajós. Aqui é o aldeia dos Tapajós. Sim. E aí houve depois essa transformação, né? Então sai da aldeia dos Tapajós, né? Com o tempo essa Santarém ela vai se tornando a vila e depois ela vai se tornar a cidade. Mas assim, o que é interessante, né? Dentro dessa corra toda, é que isso vai acontecendo porque, como Santarém é essa ponta de lança, então muitas coisas vão chegando para cá. Por exemplo, o pessoal quase não fala na escravidão africana, né, na Amazônia, mas aqui foi muito forte também. O último enforcamento que ocorreu no Pará, com pena de morte, foi em Santarém. É mesmo? Foi em Santarém. Era Pai Antônio, era um escravo, mais de 60 anos. Ele foi para uma luta corporal com o feitor da fazenda, né, Cacau Grande. Essa região era cheia de fazendas de cacau. E ele, na hora da luta, acaba matando o feitor. E ele é trazido para cá, para Santarém, ele é enforcado aqui na praça, né? Então, assim, as pessoas, quando a gente vai estudar sobre a história da negritude, das pessoas escravas aqui, porque aqui a gente vai ter também os mocambos, né? A gente não chama tanto de quilombo, são os mocambos. Então tem o mocambo do Saracura, o mocambo do Bom Jardim, aonde eles se refugiavam. É onde eles se refugiavam. Para fugir da escravidão. Isso. E aí você tem, por exemplo, tem um ditado que se falava, uma mulher super poderosa em Santarém, naquela época, chamada Maria Macambira. Ela tinha mais de 300 escravos, para te ver o poder dessa mulher. Mas ela tinha todo dia ela gostava de ver um desses escravos sendo torturados, né? Sim. Então, nos mocambos se tinha o ditado assim, quando a mamãe estava batendo muito no filho, ela dizia assim: tu já quer virar macambira, tu já está virando macambira, já quer matar teus filhos? Então, ainda uma lembrança desse período, né?
Então, assim, essa escravidão africana também foi muito forte, né? Os documentos que nós temos mostram que quando o Pero Teixeira ele chega em Santarém, na verdade, ele é recebido com os cacicados de uma forma de igual para igual, não houve trocas, né? E ele queria que tivesse trocas ele queria comprar escravos, né? Indígenas que pudessem ser escravos, e os Tapajós não aceitaram, né? Então isso está registrado, ele coloca isso nas suas memórias. Então, Santarém ela é uma cidade antiga, né? Ela traz uma tradição também, essa ideia da ancestralidade. Aqui se acredita muito na questão dos encantados, né? Os seres dos rios. Como nós somos uma cidade que está à margem dos rios, então você tem aqui, por exemplo, Cobra Grande, isso é muito forte, Boto é muito forte, a lenda da Iara. É aqui em Santarém que surge a lenda da mandioca. Da mandioca. Como é essa lenda? A lenda da mandioca é o seguinte: quando o primeiro cara que vai escrever, eu acho que é o Nina Rodrigues, ele escuta essa história em Belém. Ele está em Belém, aí a pessoa diz assim: olha, eu vou contar uma história lá de Santarém que ocorreu lá em Santarém. E aí ele escreve que a tribo, né, estava passando, a mulher ficou grávida e surgiu nasceu uma criança branca, né? Como a tribo estava passando fome e tudo mais, essa criança ela acaba falecendo. E eles enterram essa criança dentro da própria oca. E a mãe chorava muito, e aí depois surge uma planta, que aí veio da origem, a mandioca. A manioca, né? A mandioca, né? Então, assim, essa é uma história de Santarém. Parece com a história do açaí também, que é mais ou menos parecida, né? Se eu não me engano, acho que o pajé da aldeia fez algum sacrifício e a filha dele morreu, parece que nasceu, acho que é mais ou menos assim. Por aí. A história do açaí, não lembro ao certo, mas é mais ou menos assim também que acontece. E aqui tem alguma curiosidade sobre... A gente está na divisa do rio Tapajós e Amazonas aqui, né? Tem alguma curiosidade sobre esse rio e sobre essa divisa que fica bem em frente de Santarém? Pois é. É engraçado, agora lembrou dessa história, né? Sabe que quando ocorreu a proclamação da República, né? Então aqui em Santarém, até acho que da década de 70, por aí, tinha os catraieiros. Os navios ficavam portados lá, e aí os catraieiros iam daqui para pegar as pessoas, né? Mas nesse período, então saiu um navio de Belém, indo para Manaus, e não pararam em Santarém. E quando eles saíram, estava a proclamação da República. Então o que eles fizeram? Eles cortaram os jornais, a notícia, colocaram em garrafas e jogaram no rio. E aí os catraieiros chegaram, pegaram as garrafas, né, e trouxeram e souberam que havia uma proclamação da República. Só uma semana depois é que veio mesmo o oficial, né? Então, assim, esse rio, na verdade, para nós, ele é um rio, são os dois rios, né? É muito importante. Primeiro, a ideia das encantarias, né? Acredita-se que os seres encantados estão nos rios. São esses rios que trazem o nosso alimento, são esses rios que são as nossas estradas. A gente está aqui, olhando aqui esse rio, as pessoas estão, os barcos, as bajaras, as canoas ainda continuam circulando. Então, assim, esse rio ele é uma vida para nós, né? Infelizmente, como a gente está vivendo também um momento terrível, que é o momento no combate ao garimpo. Então, lógico, principalmente da região, né, que vem do Alto Tapajós, então isso também tem um impacto aqui para nós, né? Porque o rio Tapajós, ele vem de lá e ele termina aqui em Santarém. Ele vai passando por aqui, ele vai terminando num bairro ali em Santarém, chamado Maicá, e ele termina, né? Então, esse rio é muito importante. A gente está vendo, daqui de onde a gente está vendo aquele... A gente está sentado aqui e o rio está aqui na frente. E aí tem uma pessoa passando com sombrinha, a embarcação ali, né? Verdade. Então, assim,
é importante, esse rio ele foi muito importante e continua sendo muito importante para nós. E aí vem, por exemplo, a questão das nossas... O que é importante na nossa Amazônia? Eu acho que a gente trabalha muito o nosso imaginário. Sim. Né? Então os nossos mitos, as nossas histórias, elas têm a ver com matas e rio. Né? A mata é aquela que, ao mesmo tempo que dá medo, mas é aquela que protege. Por exemplo, os povos, os africanos, quando vieram para cá, né, quando vai se fazer os mocambos, ao mesmo tempo que havia um medo das pessoas se perderem nas matas, mas também protegia. Né? Então, e a mesma coisa o rio. Aqui a gente tem, acho que a maioria da Amazônia tem essa história, né, da cobra grande, que vai circular aqui muito forte, a história do boto. A gente tem até o festival em Alter do Chão, que vai trazer a lenda do boto. Então isso é Curupira, Mapiguari. Acredita-se que esse povo, lá os Tapajós, eles tinham uma entidade que ela podia se transformar, ela podia se... E a gente vai chamar do Anhangá, né? É um ser que se transforma em outros seres, né? Sim. E ele se manifesta na defesa da floresta, na defesa Então, assim, isso tudo é muito, muito legal. É a proteção, É né? proteção. Então, aqui, por exemplo, o teatro foi muito forte, porque o teatro, como eu falei, né? Os grupos de ópera passavam em Belém, aí iam para Manaus. Mas antes de ir para Manaus e Belém, parava aqui. Então isso vai surgindo. Qual o nome né? do teatro aqui? O Teatro Vitória, que é o mais antigo. Só que o Teatro Vitória, né, após a exploração da borracha, ele foi criado, até interessante, né? O Teatro Vitória foi criado lá em 1885, por aí. Só que depois, passa esse período, né, ele cai. Depois do período da borracha, ele vai caindo, porque assim, eram atores que fizeram teatro, bonito teatro, e aí eles resolveram entregar para o poder público. Aí se transformou em Secretaria de Educação, Câmara Municipal, até que ele foi abandonado e houve depois um acordo da Prefeitura com o Ministério Público e ele se tornou, então é mais do Ministério Público do que realmente do governo municipal. Ele é um patrimônio tombado, ele não pode ser demolido igual. Não, mas ele também já só tem as características mais por fora. Só por dentro, por dentro já mudou, porque eles criaram, porque virou sede do Ministério Público e agora está lá porque o Ministério Público já tem um outro prédio, mas continua, né, tem uma sala onde os atores se reúnem. É importante, sempre é importante, né, manteve, mas já não é mais aquilo que... Para aquilo que foi criado já não é mais, né? Foi criado pelos artistas e também dentro já não tem as mesmas características. Acho que esse é um problema que a gente tem aqui em Santarém, né? O prédio mais antigo, que é a igreja da Nossa Senhora da Conceição, continua firme e forte. Continua firme e forte. O prédio da Nossa Conceição, o Solar do Barão, é muito bonito o Solar do Barão de Santarém. E aqui esse prédio ele tem muita história, porque aqui já funciona a intendência, funcionava a cadeia, né? Funcionou, teve a questão da prefeitura, né? Depois, então assim, esse prédio aqui também é um prédio muito histórico. Para quem não sabe, você pode falar um pouco aqui, onde a gente está agora nesse momento gravando, aqui em Santarém, aqui nesse prédio, esse prédio. Esse prédio é o Centro Cultural João Fona, né? Ele é um centro cultural, tem aqui... a gente está na entrada, no hall de entrada, a gente de tem... De frente para o Rio Tapajós, aqui do outro lado do Rio Bem em frente ao Rio Tapajós mesmo, tu tem aqui uma galeria de intendentes, de outro lado você tem a cerâmica tapajônica, que é riquíssima, belíssima. Do outro lado ali funcionava a comarca, a questão de juiz, né, e tudo mais. A gente tem assim, algumas coisas que contam um pouquinho, uma síntese dessa grande história de Santarém, né?
Por aqui passaram grandes nomes que a gente tem, né? Tem uma figura muito importante nas artes, que é o Laurimar Leal. Essa figura assim, é emblemática, ajudou muito, super conhecido, e hoje já está com 84 anos, o Laurimar já não está mais por aqui, mas vai ajudar a contar a história dessa cidade, né? Então, esse prédio ele é importante para nós também, porque, por exemplo, aqui, quando ocorreu, um fato que ocorreu, Santarém ela foi área de segurança nacional, foi uma das cidades com área de segurança nacional no período da ditadura militar. Aqui foi eleito um prefeito, que era o Elias Pinto, que é pai do jornalista Lúcio Flávio Pinto. Mora em Belém, escreve muito sobre a Amazônia, e a ditadura tirou ele, né? Ele acabou saindo, e dessas disputas teve um outro prefeito que assumiu, que foi o Edinaldo Barbosa, e o Edinaldo Barbosa foi morto nesse prédio. Aí ele estava atendendo, e aí veio uma pessoa que era também da prefeitura, e alguns vão dizer que ele deu uma crise deu uma crise nesse rapaz, porque ele era esquizofrênico, e ele então mata o prefeito aqui nesse prédio, né? Então esse prédio ele traz muitas dessas memórias, umas memórias trágicas, mas também ele traz assim, muita riqueza da cultura tapajônica, é uma síntese da cultura santarena. Aqui nesse prédio a gente tem a história do motim dos pescadores que ocorreu aqui em Santarém, isso em 1913. Olha o motim dos pescadores, mais 100 anos. Olha, veja o que aconteceu. Chegou para cá os portugueses, alguns portugueses, a cidade já estava, chegou novos portugueses, pescadores, e começaram a pescar de arrastão. Isso fez com que vários peixes morressem e tudo mais. E aí o que aconteceu? Os pescadores, se revoltaram, porque os portugueses faziam isso de arrastão? Pesca de arrastão. E os locais começaram a dizer não. Tá, entendi. E qual era a justificativa de dizer não? Olha, porque se você mata agora, você não tem no futuro. Só que nós estamos falando isso há mais de 100 anos. A gente só vai discutir a questão de meio ambiente agora com a Rio 92. Sim. Então lá atrás já estão preocupados. E aí eles vão prender os portugueses que estão pegando a cidade e trazem para cá, para esse prédio, que aqui era a intendência, e digam, olha, a gente quer que os caras expulsem. Só que em Santarém naquela época tinha um consulado português, a maioria dos comerciantes eram portugueses, e disseram que não queriam fazer muita coisa, e os pescadores saíram daqui, porque aqui a gente tem o bairro do centro, e do lado a gente tem a aldeia, que era onde é o bairro ainda existe, é o bairro mais antigo que tem aqui, e aí eles foram para a aldeia, que era onde moravam. Nessa passagem, alguém resolveu haster a bandeira de Portugal. Uma briga generalizada, só tinham 6 soldados naquela época. E aí a população tomou conta. A população tomou conta, e aí os pescadores deram um prazo para ou expulsavam, eles... Não seria... Mas Santarém foi colonizado só por portugueses ou passaram outros países da Europa aqui? Não, só por portugueses, porque depois houve a política de fechamento do Amazonas e tudo mais, né? Mas aqui também teve muita influência, por exemplo, a questão vieram para cá, alguns judeus chegaram aqui também na Guerra de Secessão, foi para cá que vieram, lá no período da Guerra de Secessão, foi para cá que vieram algumas famílias, né, fugindo da Guerra de Secessão, lá dos Estados Unidos vieram para cá. Então, Heinker, Von, são famílias que estão aqui, que já são os descendentes desse pessoal que veio, né? Mas a ocupação mesmo foi portuguesa, e nós temos, e aí no bairro que a gente está, né, nós temos aqui a prainha, né? E para cá tem muitos quilombos. Ali é o centro, que é onde estavam os portugueses, e o outro lado é a aldeia. Sim. Então, assim, tudo está se encontrando aqui. Era uma grande
O Bora Amazoniar é um projeto independente. Se você quiser apoiar nossa jornada pela Amazônia, aponte a câmera para o QR Code na tela e contribua com qualquer valor. Sua ajuda nos leva mais longe. A gente aqui em Santarém, a questão da arte ela é muito importante para nós. A poesia, literatura, teatro. A gente tem uma apresentação de teatro aqui, que é a Paixão de Cristo, mas ela não está ligada necessariamente à Igreja Católica. Vai fazer 40 anos dessa apresentação. Então, todos os anos, né? Então, esse ano faz 40 anos. Então, assim, o teatro é muito forte. Aqui, as pastorinhas, a gente está tentando ver se retoma a questão das pastorinhas, né? Porque, assim, como Santarém é essa ponta de lança, às vezes é muita influência, né? Sabe? E a gente vai perdendo também essas nossas características. A gente é uma área que nós temos o aeroporto, nós temos a questão das estradas e nós temos o rio. Então é muito fácil chegar a Santarém. Tem várias rotas de chegada. Várias rotas. E aí vai mudando. Por exemplo, nós temos a ocupação que ocorreu no período da borracha, que vieram muitos cearenses para cá, muitos cearenses, né? No período da borracha. E a Luta Cabana, teve influência da Luta Cabana? Sim, aqui foi um dos centros da Luta Cabana. A cabanagem aqui em Santarém, Santarém ficou 6 meses sendo governada por cabanos. 6 meses? 6 meses. E aqui perto de Santarém, que é Cuipiranga, que foi uma área de resistência, quando cai Belém para cá, continuou. Isso aqui... foi... Aqui não parou lá quando cai lá, mas aqui ainda teve uma grande resistência, né? E aí a cabanagem aqui, a gente tem o Maparajuba, que vai ser um dos líderes cabanos aqui, que eles vão tomar e durante 6 meses eles vão governar essa cidade. Lá em Cuipiranga é interessante a gente ver essa história, né? Porque era uma vila cabana, e eles não tinham armas mais, então eles vão cortar palmeiras, pintar de preto. Sim. E eram os barrancos, né? E eles vão colocar aquelas palmeiras pintadas de preto em direção aos rios. Então muita gente que passava achava que aquilo era canhão, os canhões, e não se aproximavam com medo. Mas na verdade já não tinha mais os canhões, já estava, né? Era uma estratégia. Já era uma estratégia de guerra, né? Então isso foi muito forte aqui em Santarém, a cabanagem. Tanto que essa revolta dos pescadores, que eles conseguem a vitória, Belém manda depois para cá uma guarnição, porque estão com medo da retomada da cabana. Porque um dos líderes do movimento dos pescadores, era um sobrinho de um dos líderes da cabanagem, então já havia passado uns 70 anos, e ainda tinha medo da cabanagem retomar aqui em Santarém. Sim. Né? Então eu acho que a cabanagem é uma coisa que a gente precisa trazer mais forte. Em toda essa região foi um rastilho de pólvora. Né? Lógico que a gente são várias cabanagens, né? A gente não tem uma única cabanagem, tem várias cabanagens. Aqui teve um tipo de cabanagem. Para quem não conhece o que é a cabanagem do Estado do Pará, você pode explicar o porquê da cabanagem, porquê do nome cabanagem e porquê dessa revolta da cabanagem? Você pode explicar para a gente? Olha, a cabanagem é considerado um dos movimentos de luta mais importantes que existiu no período regencial, né? Por quê? Porque a população ela chega ao poder, então ela vai iniciar agora em Belém, no período lá, acho que foi 6 de janeiro, inicia em Belém, e ela vai se espalhando depois por toda a região amazônica. Naquele momento é o Grão-Pará, né? A grande Amazônia se chamava Grão-Pará, então se estabelece tudo por aí. Agora a gente tem várias cabanagens, né? Enquanto o pessoal lá em Belém está lutando por uma coisa, aqui em Santarém se lutou por outra, em Manaus também, porque são as classes populares, né? As pessoas que tinham sido no sistema de escravidão, as pessoas ribeirinhas, que estavam lutando contra as autoridades locais, né? Então, aqui em Santarém teve uma luta, mas em Acará, por exemplo, teve a luta muito mais pela terra, né? Uma questão mais ligada à terra. Então, são várias cabanagens, né? Que vão, ou melhor, são vários movimentos que a gente vai dar número de cabanagem, mas elas têm a mesma luta, uma luta social. E por que cabanagem?
porque as pessoas elas moravam em pequenas cabanas, e essas cabanas, quer dizer, é a classe social mais empobrecida. Ela vai chegar um momento que ela vai dizer assim, olha, não, nós não queremos isso, nós queremos uma transformação, e muitos eram analfabetos, muitos eram ex-escravos, que não tinham oportunidade, mulheres estiveram na cabanagem, né? Até alguns que eram do governo viraram contra para lutar a favor da cabanagem. E a gente tem uma coisa, o que foi mais terrível foi que o massacre que se veio depois foi terrível. Então muitas vidas se perderam desses rios. Então as pessoas elas pararam de falar a língua que elas tinham, né? Porque falar o Nhangatu, por exemplo, a língua oficial, vamos dizer assim, da cabanagem foi o Nhangatu. Porque as pessoas se entendiam aqui pelo Nhangatu, né? Então muitos pararam de falar, as pessoas começaram a ficar em silêncio, como uma questão de cuidado, porque vai que você falasse alguma coisa, você poderia ser morto. E eles criaram, né, essa forma de se comunicar, que é o Nhangatu. O Nhangatu ele já era uma língua já vinda já há muito tempo, né? Por exemplo, se tu chegasse, tanto faz em Belém, se tu estivesse nessas regiões, quase não se falava português. Se falava o Nhangatu, que é aqueles que a gente chama de língua geral, né? Então, assim, com a repressão, o Nhangatu acabou desaparecendo e a língua portuguesa dentro da região apareceu, né? Porque a gente tem que... Outra coisa, às vezes a gente fala do Brasil, mas não existe Brasil ali. Tu tinha uma colônia da Amazônia, que era o Grão-Pará, e tu tem uma outra colônia que era o Brasil, né? O Grão-Pará, a capital era Belém, Grão-Pará e Maranhão, e tu tem o Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, essa questão, ela é importante nisso, né? A gente vê que essa cabanagem, ela tem essa existência. E aí tu vai ter divisão também, por exemplo, a questão indígena, né? Cada grupo indígena vai pegar, por quê? Tipo, Mura, vamos pegar o caso Mura, Munduruku. Os Munduruku são inimigos dos Mura. Ora, mas se os Mura são cabanos, apoiando os cabanos, os Munduruku, então a gente não vai apoiar, a gente vai apoiar a legalidade. Então há também essas lutas, né? Entre os povos ribeirinhos, entre os indígenas, né? Entre eles mesmo, né? Entre tribos, então vários casos vão acontecer, né? Então aqui em Santarém, uma das coisas que se diz é que o Maparujupa disse, olha, se a gente não tomar Santarém, o pessoal dos Mocambos vão invadir a cidade. Então assim, por isso que a gente diz que são várias cabanagens, cada lugar tem sua história, mas o que é importante é que a cabanagem vai ser um momento em que pessoas comuns elas vão chegar ao poder e elas vão fazer governos até muito importantes. Infelizmente, a forma como eles foram... A repressão veio, foi violenta, né? Violenta. Mas é muito importante a cabanagem, assim, a gente poder, e principalmente o papel da mulher, sabe? As mulheres aqui próximo de Santarém foram presas, acho que foi 30 mulheres, que elas foram acusadas de estarem ajudando os cabanos, porque elas foram presas no meio do mato fazendo farinha, preparando comida, né, para mandar para os cabanos. Então, a gente, às vezes a gente fala dos cabanos, mas esquece de falar que as mulheres cabanas foram importantes também nesse processo. Durante esse período cabana, da Guerra Cabana, né, foram quantos mais ou menos mortos durante, até terminar, tem um número de quantidade de mortos durante essa revolução? Pois é, aqui vai se falar que uma boa parte da população da Amazônia, ela foi, ou dos povos, eles foram aniquilados nesse período da cabanagem. A gente não tem esse número exato, porque foram muitos, alguns vão falar, uma numeração, mas assim... Vai dar pela região dele ali, né? Não no geral, né? Tem até algumas coisas gerais, mas eles sempre vão mudando, porque assim, além daqueles casos que nós sabemos, teve os casos que nós não soubemos, né? Então, e a repressão demorou muito tempo. Mas isso mudou a vida das pessoas, né? As pessoas, elas começaram a ficar mais silenciosas, elas começaram a observar mais, tanto que se for ainda no interior, e aí, em algumas regiões, as pessoas elas são muito caladas, elas estão te olhando, elas estão observando,
Mas por quê? Porque isso lá é daquele período da cabanagem. Porque se você falasse alguma coisa que não agradasse, você poderia ser morto, né? Então, isso é muito forte também ainda na nossa então, cultura. Até o jeito de viver das pessoas do interior tem um porquê, né? Tem um porquê. Uma forma de defesa também, né? De defesa, de proteger. Verdade. Né? Porque assim, você está no momento de uma guerra, né? E se diz que a repressão aqui foi muito grande, para essa região aqui toda foi muito grande, que até falar o Nhangatu, até tu se expressar numa fala, tu poderia ser morto. Então, melhor foi não falar. Não falar. Né? Vamos observar, vamos fazer, né? Porque também se não falar é resistência. Verdade. Aqui tem muitas peças de cerâmica, isso são achados aqui pela região, essas peças de cerâmicas? São peças indígenas, são peças da escravidão? Então, aqui nós vamos ter, a gente está num grande sítio arqueológico aqui nessa região, né? Então, essas são peças que foram encontradas na região aqui, nessa grande região, que é a cerâmica tapajônica, que já foi explorada, que já foi estudada, e agora tu tem a universidade, que é a UFOPA, que tem o curso de arqueologia, que está fazendo um trabalho belíssimo. Na verdade, os estudos estão iniciando também aqui em Santarém, né? A gente conhecer mais sobre a nossa história, conhecer mais sobre a nossa história. Apesar de ser uma cidade muito antiga, é uma cidade que pouco foi estudada mais profundamente, né? Teve alguns estudos, mas foram feitos e lançados para fora. E agora que a gente está nessa luta, nessa perspectiva, né, de ter, e também não só ficar isso na faculdade, ser levado para as escolas. Porque às vezes o conhecimento, a universidade tem um papel, né, de levar esse conhecimento dessas descobertas. E aqui a gente tem assim, as cerâmicas tapajônicas. É riquíssima essa manifestação, né? E ela é encontrada até hoje em alguns lugares. Você consegue encontrar muito fácil ela, né? E aí já está havendo uma consciência de que as pessoas não devem pegar, não devem mexer, porque precisa de mais estudos. Sim.